Boa tarde, estamos de volta aqui. Eu sou o Mauro Borges, diretor de vendas e planejamento da Webidia, e vamos para mais um podcast da nossa série aqui no Rio to See. E hoje vamos ter uma bancada aqui bastante braba para discutir sobre o assunto. E o assunto do momento é o desenvolvimento da inteligência artificial na indústria de marketing. Então eu vou passar a bola para os nossos convidados se apresentarem. Por favor, Vitor. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos ouvindo em diferentes horários. Meu nome é Vitor Silveira, eu sou CMO da Embeleze e estou bem animado aqui com essa... O que mais que eu faço? Sou vascaíno. Um sonho. Um animal. Uma tatuagem. Mas é isso, estou animado aí para falar um pouquinho aí das nossas experiências com IA no marketing. Maravilha. Boa tarde, boa noite, bom dia também. Eu sou Leonardo, eu sou flamenguista. É importante que a gente tenha uma discussão de alto nível aqui com os únicos dois grandes clubes do Rio de Janeiro. Isso é importante para manter elevado aqui o nível. E eu sou sócio da Quintal e um planejador. A Quintal é uma agência de comunicação, um service. E eu estou muito feliz e muito obrigado aqui por vocês terem feito esse convite para a gente. É um prazer poder sentar com vocês aqui e bater um papo. Obrigado, Léo. Boa tarde, flamenguista também, francesa também. Também, não será? Eu sou diretora do JK, tudo gostoso, Hyper People na Webidia. Muito bom, muito bom. Vamos nos ausentar das discussões futebolísticas, porque eu sou o São Paulino, o maior de todos, então brincadeira. Assim que começa. Já começou bem a discussão. Mas boa. Mas acho que o tema, assim, é muito latente. A gente está falando disso há uns 2-3 anos, só se fala disso, né? A inteligência artificial na nossa vida, no nosso meio, no nosso dia a dia. E seria muito legal ouvir aqui um pouco das experiências de todos, né? De como a gente tem usado as plataformas de inteligência artificial para produzir nossas campanhas, para pensar sobre planejar, sobre pensar sobre o que a gente vai fazer. E acho que todos, né, os três aqui têm boas experiências. Então, de verdade, acho que começando aqui, passando a bola para você, Vitor, conta um pouco como você está numa indústria de beleza, que é uma indústria super concorrida, com muitos players, com mudanças frenéticas, né, dos últimos anos, em termos de adesão, em termos de público. Como que você consegue também trazer a inteligência artificial para o plano do dia a dia, da produtividade na sua empresa? Tá. Como você falou, a indústria de cosmética, a indústria de beleza é muito ativa, né, muito dinâmica. O Brasil é um dos maiores mercados do mundo e a gente do país que mais lança produtos de cosméticos no mundo. A gente tem uma média de 20% da gôndola todo ano de produtos novos, né? Então é uma indústria muito dinâmica para entender as motivações dos consumidores, o que está acontecendo. E as redes sociais se tornaram uma fonte de dados infinita, né? Não para, todo dia são mais dados, as tendências surgem lá e impactam as gôndolas. Entender o que está acontecendo nas redes sociais é fundamental e ao mesmo tempo muito difícil, né? Todos nós temos nossos vieses pessoais, vieses de algoritmos que nos entregam esses conteúdos. Então, ter ferramentas para poder analisar isso é muito importante. E a gente usa IA, a gente usa diversas fontes de dados, diversas fontes de pesquisa, mas sim, a gente usa IA para ler vídeos na internet de todas as redes sociais, as principais, né? Para a gente poder, através de IA generativa, a gente ter... Porque não adianta também ter os dados, né? Você precisa lê-los, né? Então, a gente usa para poder ter insights, para poder aprender sobre cultura, sobre o que está acontecendo, sobre tendências. Isso acelerou muito o nosso processo de lançamento. Depois eu posso contar algumas histórias aí, como é que fez, mas eu quero passar a bola aí para os colegas. Boa, porque acho que você deixou rolando para o Léo, que é o planejador, né? E acho que isso, como você diz, a quantidade de dados, hoje em dia você consegue ler os dados, né? Só que você precisa traduzir isso para o dia a dia, para suas necessidades. Como que é isso, Léo, no campo das agências, no campo criativo também, que acho que é um tema importante da gente explorar?
Eu estava até conversando um pouquinho ali fora, né? Eu acho que as agências são é um negócio que ele é naturalmente adaptável, que se adapta muito rápido, que consegue absorver de forma muito rápida as mudanças que acontecem no nosso macroambiente, né? Acho que com a IA não foi diferente. Acho que eu posso contar pela experiência que eu tenho dentro da minha agência, mas também por tudo que eu troco com o mercado e com os amigos e as amigas que estão em outras agências, é que está todo mundo usando, né? Não tem como o Vitor falou, não tem por que não usar, porque ela pode ser um grande facilitador. Acho que é uma discussão que a gente está amadurecendo é como a gente vai usar, para que a gente vai usar, com algum tipo de finalidade. A gente vai passar por discussões éticas e por aí vai. A gente sabe de tudo isso e isso vai acontecer naturalmente. Acho que é um mercado que sempre soube lidar muito bem com as mudanças que acontecem. O exemplo que o Vitor dá é muito interessante, porque eu estava lendo um case que nem é meu aqui, e eu vou fazer questão de citar coisas que não sejam da minha agência, para a gente não ficar nesse momento jabá aqui, mas é que a BuzzMonitor lançou uma pesquisa há pouco tempo, agora na verdade um case há pouco tempo, que passa um pouco pelo que o Vitor estava falando. A Oi conseguiu fazer uma redução de 30% em análise de comentários em redes sociais, em sentimentação, para poder tomar decisão e evitar crise. Então eles conseguem perceber hoje 30% mais rápido uma potencial crise, né, de reputação de marca para poder atuar. Gente, isso é muito forte. E não tem como ser feito para você lidar com uma quantidade de dados como eles tiveram que lidar. Imagina quantas pessoas reclamam da Oi, gente. Da TIM, da Vivo, Bastante, né? gente. De todas elas, né? A gente sabe que é um negócio muito sensível do ponto de vista do cliente, né? Então, você é uma ferramenta que veio para ajudar, para apoiar e que vai trazer melhoria natural para o público final também. Não é só para a marca, para evitar um problema, mas é para se antecipar a eles também e conseguir corrigir. Então, eu vejo com bons olhos, acho que tem um monte de N discussões que estão fora do nosso campo, que estão no nosso campo também de conteúdo, por exemplo. A gente ali fora estava discutindo, por exemplo, sobre influenciadores criados por inteligência artificial. Vale a pena, não vale? Como é que funciona isso? Esse mundo cheio de conteúdo, vamos poluir com mais conteúdo criado não por pessoas, mas por uma IA generativa que vai criar aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas a gente tem que criar só o que as pessoas querem ouvir ou o que elas não querem ouvir também. Então acho que tem um campo bom aí de discussão. Se der, a gente fica aqui o tempo todo, né? Ficamos umas 2, 3 horas falando sobre isso. Legal, mas só vou relembrar o que você falou da frase, né? Que, por favor, fala a frase que você tem mais propriedade do que eu pra falar, porque eu já vou usar, tá? Sim, Depois sim. você falar de novo. Mas se as pessoas não estão se dando o trabalho de criarem seus próprios conteúdos, né? Porque eu vou me dar o trabalho de ler os seus conteúdos. Tinha 1 ou 2 palavrões no meio dessa frase, mas eu tirei para poder ficar um corte mais limpo. Pra não ter problema com a idade. Não, mas isso é muito fundamental. A gente fala, né, cada vez com um tempo menor de consumo, super fragmentado. Você vai ficar lendo um conteúdo que não foi uma pessoa que criou, cara. É complicado. Mas aí posso. Aqui, produtora de conteúdo, né? Conta, Kiko. Não, então, acho que para mim IA é muito... Eu super assistente. Então, eu tô de acordo com vocês. Acho que eu uso IA hoje, tipo, até pessoalmente, eu confesso que eu uso, tipo, para buscar, enfim, para buscar qualquer coisa. Acho que pego realmente até um pouco do que a gente fazia com Google, né? Nosso amigo Google. Mas, de fato, tipo, como criador de conteúdo, a gente usa a IA para ajudar nos vídeos. Você falou dos comentários. Tô pensando numa outra marca, tipo, o nosso Xataka, que a gente tem na Webedia, com quem a gente usa IA para o social. Ou seja, é realmente IA que vai olhando tudo que foi postado, tudo que performou, tudo que tem a ver com o DNA daquela marca e vai criando post, vai criando imagem, vai criando stories, talvez reels daqui a pouco. Então, de fato, IA ajuda e, na verdade, acho que para nós, criadores de conteúdo, porque a gente usa várias ferramentas, ajuda também a ganhar tempo. Eu vejo IA realmente como esse super assistente que a gente precisa saber guiar. Acho que IA sem saber guiar, não funciona. Porque senão você pode pesquisar qualquer coisa, cai uma coisa e você não sabe analisar, você não sabe para que se usa esse dado ou essa informação que você procurou. Então, acho que é isso. IA é uma ferramenta muito legal, mas você precisa, de fato, saber lidar com IA. Não, boa. E vou aproveitar o gancho do ganhar tempo, que o Vitor estava trazendo um caso dele ali de avaliação e o tempo. O uso da IA foi fundamental para a absorção rápida do conhecimento. Não? Então, conta pra gente um pouco aqui, Vitor, dessa experiência. Antes de falar dessa experiência, eu queria pegar o gancho aqui do colega, que é complicado essa coisa de você... De tudo pode, né, com IA, né? Então, tem os limites éticos. Assim que eu cheguei na Embeleze, uma das primeiras coisas que eu fiz
é que a gente não usa jamais, a gente decretou isso, jamais a gente vai colocar modelo de IA em caixinha de produto. O DNA da empresa sempre foi, se vocês lembrarem lá, antigamente era o antes e depois, né? Antes e depois na Xuxa, antes e depois no Netinho, no Gugu e tal. E era pessoas reais que a gente pegava na plateia e aplicava o produto e viu antes o resultado de verdade, não eram modelos contratados. Inclusive a audiência aumentava, né, quando a gente fazia esses programas, né? As pessoas choravam, transforma minha mãe, que não sei o que. Então esse é o DNA da empresa e a gente não... A primeira coisa que eu cheguei, acho que foi no meu segundo dia de trabalho no escritório, eu falei, cara, tô vendo aqui uma pressão para diminuir custos, mas uma das coisas que a gente não vai fazer jamais é substituir modelos por imagens geradas artificialmente. Porque para a gente é muito importante que a consumidora veja o resultado do produto. Então, se eu coloco um cabelo que é falso, que é uma cor que não existe, né, eu estou mentindo sobre aquele resultado. Então, isso se torna uma premissa nossa da empresa. Aí, voltando no caso aí... Não, mas acho que o tema é bem legal, porque a gente, da nossa conversa fora ali com o Léo, estava nesse contexto de criação de personas, né, que são artificiais. E para a indústria da beleza, isso é um tema muito caro, né? Porque aí você falou, o cabelo não existe com aquela cor de jeito nenhum. Como é que você faz com aquela textura, então, assim, a maquiagem e tal. Então a gente não usa e a gente decretou isso. Então, assim, não adianta nem para ter fornecedor, temos como fazer mais barato, economizar dinheiro de foto, de modelo, que a gente não quer. Nesse caso, a gente é bem artesanal mesmo, viaja, manda modelo e dá. Agora a gente está usando até influenciadora como modelo para mostrar que é real mesmo, para mostrar making off, mostrar o craft daquela caixinha, né? A gente acabou de lançar, estava no final de semana passado em Manaus, no Festival da Cunha, a gente lançou uma tinta com a Isabelle Nogueira e a gente mostrou o passo a passo, o antes e depois. Imagina botar um robô ali. Então vai mostrar a tela do computador, né? Um prompt. Então, boa. Posso falar do case? Por favor. Acho que o case é bem pertinente. Tem esse produto aqui. Ele falou para não fazer jabá, aí eu fiquei até constrangido aqui. Pode fazer jabá. Inclusive o Léo vai fazer no final, vai passar um pitch também. Foi o jabá da minha agência, gente, aqui para não parecer que eu estava vendendo ela, mas aqui, pode acreditar, minha mulher usa, inclusive. Garoto propaganda aqui. Eu uso também, vocês podem perceber, quem estiver olhando. Só não faz crescer cabelo esse, mas a gente tem o que faz. A gente queria lançar no Brasil o Tsubaki, que é o óleo de camélia nipônica, né, asiática, que a gente viu que era um produto premium de salões de beleza lá fora, e a gente queria democratizar o acesso no Brasil para o público, para massa, né? E aí a gente começou a pesquisar como contar essa história do asiático, né? Como é que a gente ia trazer, como é que a gente ia entrar na cultura. E aí a gente foi para a internet, usou IA e leu todos os vídeos. Então a gente entendeu o que é K-pop, o que é a culinária asiática, a onda que está vindo, e chegou no dorama. Aí quando chegou no dorama, cara, a gente viu que era um tsunami que estava vindo e que ia estourar a qualquer momento. Então, o que a IA permitiu a gente? Fazer um briefing. No final do dia, fez um briefing para a criação. Mas a gente entendeu o que é esse cara com o chapéu segurando o guarda-chuva para a moça. O que é esse símbolozinho aqui que eu achei que era dinheiro, mas é coração. Então a gente foi entendendo e a gente construiu toda uma narrativa. A gente criou um dorama no TikTok. A gente criou um dorama. Então o nosso redator é também redator de peça de teatro, redator de cinema. Escreveu o roteiro muito em cima do briefing. Então toda a estrutura narrativa do dorama estava lá. A gente entendeu também quem são os creators que a gente poderia chamar para fazer. Cara, não teve... Eu tava morrendo de medo de postar isso. Falei, cara, a gente tá entrando no nicho do nicho. A chance de... Super delicado, né? Super delicado. Porrada na gente, falar que a gente tá fazendo errado. Cara, não teve uma menção negativa. Não teve nada. O pessoal pedia mais episódio. Se tornou o produto que a gente mais vende online. E assim, a gente usou... Esse diretor, esse redator, ele também é poeta. Então a gente queria um jingle. E aí ele usou IA para construir ele fez a letra, né? Fez a poesia, jogou para IA e a IA devolveu um K-pop.
A gente tinha uma trilha sonora no projeto. Você deve cantar agora. Não, pior que assim, se você procurar na rede social, é um jingle super chiclete, bom pra cacete. E agora a gente tá fazendo a segunda temporada e ele pegou uma outra IA para fazer o storyboard. Ele já escreveu o roteiro e ele tá jogando na IA e a IA tá montando todo o storyboard bonitinho para aprovação. Então assim, como uma ferramenta, cara, não tem por que não usar, né? Democratiza também o acesso. Jamais teria orçamento nesse projeto para contratar uma banda de K-pop, por exemplo. Pra fazer o jingle, né? Então assim, agora, não substitui o talento humano. Você vai ouvir lá, a gente assume que foi feito por IA. Você vê o sotaque, você vê que tem uma frase, uma palavra ou outra que não é correto. É engraçado você falar isso, porque para o Shataka é uma marca internacional. Nasceu na Espanha, é grande no Latam, e hoje a gente lançou no Brasil então em novembro. E de fato, hoje a gente trabalha bastante com Espanha, México, Argentina, Colômbia, e a gente compartilha catálogo. E a gente usa IA para traduzir, claro. Então, e a gente assume que a voz tem um sotaque, porque a gente brinca com IA, né? A gente gosta de colocar um sotaque, porque traz uma proximidade. E no final, acho que IA é um pouco paradoxal, mas nesse caso, IA ajudou a criar uma proximidade. É fake, mas é próximo. Eu achei isso sensacional. Real, né? Exato. Eu acho que tem uma coisa que é a IA como estética. Existe uma estética que é a IA hoje em dia. Tanto do ponto de vista de imagem, quanto de vídeo também. E o fato de ser feito por IA, isso que você falou de proximidade, me parece que traz uma proximidade que as pessoas pensam assim, poxa, eu poderia ter feito. É uma coisa que está acessível a mim, não é tão distante. E eu queria aproveitar aqui só, né, o Vitor falou sobre eles terem assumido essa questão do dorama, e aí você vê que eu fico muito feliz quando você vê a narrativa que foi construída para o próprio produto, tá na embalagem também, né? Eu tô com a embalagem aqui na mão aqui agora fazendo o momento Shabá, né? Mas Vou te dar um kit no final. muito legal aqui. Mas eles construíram super bacana aqui, né? É uma história de amor entre você e seus cabelos, partindo do pressuposto que tem uma história que está envolvida ali nessa questão relacional entre a mulher e o cabelo. E a gente sabe que é uma história de amor mesmo, né? Muito maior que qualquer mulher para um homem, inclusive, né? Por qualquer outra pessoa. E até o ritual da dorameira tá aqui. Então, assim, muito bacana como eles fizeram, né? Usando ela como briefing, como inspiração. Acho que ela funciona muito para expandir o universo, né? Uma expansão de universo para você poder entrar e trazer um produto que tenha esse DNA dorama dentro dele aqui. Muito legal. Parabéns, cara. Ficou realmente A coragem de lançar um negócio que, em princípio, é super nichado. Pra mim, eu nunca tinha ouvido falar de dorama há 2 anos. Há 2 anos eu não sabia o que era dorama. Então, assim, hoje minha mãe assiste, a namorada do meu irmão assiste, eu entro em avião, tô vendo, já vi a pessoa da minha frente assistindo no celular. É viciante esse negócio, tô até cuidado aí quem for entrar nessa. E como é que você leva isso para um produto de massa, que é para todo mundo, né? Então, assim, pela IA, a gente viu que isso é uma onda é um tsunami mesmo, é uma onda que estava vindo que ia furar a bolha. Então a gente tomou coragem de, em vez de, se você olhar o Tsubaki, tá uma palavrinha aqui, tá bem discreto. super discreto. Não tem a flor do Tsubaki, que é a camélia, não tem nada, tem só uma palavra. Agora, o dorama tomou conta. Então eu acho que essa coragem que a gente teve, foi muito graças ao briefing bem feito, aos dados que a gente levantou, quando a gente viu a tendência, o crescimento. Então é muito rico isso. Muito legal. E acho que e aí vou jogar a bola pro Léo, porque isso de fato mudou o processo de criação do seu produto, né? A partir dessas interações com a IA. E eu imagino que isso deva estar pulsando nas agências, né, Léo? Sem dúvida. Acho que ela já está hoje praticamente em todas as áreas, né? A gente, por exemplo, não consigo mais imaginar fazer, como eu estou passando por um processo de planejamento agora, fazendo 6 a 7 entrevistas com executivos de uma grande empresa por semana, e como é que eu iria tabular todas essas entrevistas sem uma IA? Porque ela já está lendo a minha reunião, além de gravar, ela lê a minha reunião, ela já organiza, a partir de comandos que eu já dou para ela sabe que são pontos importantes da reunião que eu quero que ela destaque para mim, então eu destaco isso na minha fala, ela já destaca no report também, né? Então é uma agilidade no processo que eu não me vejo mais sem ela, né?
E aí, em todas as áreas da agência, o atendimento em organização e o aprofundamento de briefing, os briefings têm ficado muito mais completos, muitas vezes, que eles conseguem expandir esses universos. Na criação, então, nem se fala. Em mídia, vai ter hoje uma aula da Treasure que vai falar sobre como é que você ajuda a construção de plano de mídia para você poder ser mais profundo. Então, assim, acho que ela realmente tomou conta dos ambientes, como eu disse, as agências de propaganda, né, os departamentos de comunicação foram muito adaptáveis, eles conseguem se adaptar muito rápido às novas tecnologias e absorvê-las no dia a dia. E eu ainda falo uma outra coisa que eu acho que está um pouco no que o Vitor falou, e a Chloe também, que tem uma quê de acesso. Eu acho que a IA também dá acesso. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu na segunda-feira, eu vou fazer uma aula na Fiocruz com 50 organizações não governamentais que atuam em favelas no Rio de Janeiro. A dificuldade que eles têm são equipes muito enxutas, muito pequenas em se comunicar. O que eu estou levando para eles? Eu estou levando para eles uma plataforma de marca, para eles construírem suas próprias marcas a partir de um discurso, encontrar os seus próprios discursos, a partir de uma plataforma que eu estou criando para eles totalmente adaptada para a organização não governamental e que eu vou pranchar elas dentro de um agente de IA, para que eles possam ter acesso e contem a história da organização para elas e, junto com essa IA, eles construam uma plataforma de marca que vai ajudar eles a quê? A ter um discurso de captação de recursos com deputados, porque tem as emendas que podem destinar recursos, as leis Rouanet, Paulo Gustavo, INSS, CMS. Então, assim, ela traz também um acesso. Eu acho que isso é importante porque a gente olha sempre muito para o topo da pirâmide, como as grandes empresas vão usar, o que vai acontecer. Mas ela também trouxe essa possibilidade. Óbvio que tem vários desafios, eu não vou trazer todos eles aqui, que é muito chato também, é um papo mais de bar, eu acho, com cerveja na mesa, mas... Estamos dentro, né? Eu sou desses. Mas eu acho que ela também tem essa questão do acesso, que ela pode permitir com que as pessoas possam construir com mais facilidade, com mais recursos e com mais qualidade no final. É muito legal essa história do acesso, que realmente democratiza, né? Você expande a capacidade de alcance dos conteúdos e tudo mais, mas tem um lado ao contrário, que é você ter pessoas que entendam, que conheçam, que tenham informação para entender e traduzir o que está sendo dito, né? E aí, colocando a Chloe na conversa, na parte de produção de conteúdo, como que você vê o uso de tecnologias como a de IA para produzir e recomendar conteúdos que facilitem, que deem acesso e que transmitam o que você faz? Acho que, de novo, no final, IA é muito uma ajuda, uma super ferramenta. Então, hoje no JK e nas outras marcas que eu cuido, a gente usa para se informar. A gente usa para trazer dados, mais dados, para fazer um resumo de dados. Então, a gente usa simplesmente para até criar conteúdo sabendo do que o público quer, na verdade. Acho que a gente consegue direcionar ainda melhor com IA, porque vocês sabem que conteúdo, se eu penso conteúdo escrito e distribuição, a gente tem Google, a gente tem redes sociais, a gente tem Discover, que é outro Google, mas a gente precisa direcionar as pautas e os formatos dependendo das plataformas e, claro, do público que a gente quer atingir. Então, IA é muito, de novo, esse super amigo que a gente simplesmente, hoje no JK, está usando para traduzir, então já falei. A gente está usando até, às vezes, para viajar também. E acho que eu falo isso porque tem uma questão, até hoje eu tive um almoço muito interessante, e a gente chegou a falar muito de IA, e a questão do IA dentro do mundo de movies e entretenimento. E hoje, talvez vocês também, eu fui impactada por um meme, mas no início você não sabe que é um meme, que não sei se vocês viram, é um canguru que basicamente não conseguiu embarcar no avião, enfim, viralizou. Virou realmente um meme, tipo, fenomenal. E eu tava olhando isso, eu pensei, ok, tudo isso, claro, é fake. Não tem canguru que embarca num avião. Será que era? Mas quero dizer, tipo, foi, tipo, código, tipo, texto, tipo, título, tava tudo, tipo, como se não fosse fake mesmo. E você pensa, será? E óbvio, rápido você vê que não. Mas tem pessoas, eu tenho certeza, que vieram título, a imagem, tipo, nossa, gente, sério, que foda. E viralizou, virou uma coisa, tipo, enorme. Eu pensei, gente, isso é legal também. Na verdade, IA também cria esses memes que vão divertir, mas aí estamos no mundo do entretenimento, não no mundo da beleza, que eu super concordo com você. Tem uma preocupação diferente. Exato. Então, acho que IA também, a gente precisa ter um olhar diferente, dependendo do segmento. Mas para nós, criadores de conteúdo, a gente cria conteúdo. Então, não é IA que cria conteúdo. IA não vai criar conteúdo para nós. Sim. IA vai ajudar a
criar aquele conteúdo, simplesmente, e a distribuir melhor, de fato. Muito bom, muito bom. O Lilo Crocodilo tá aí pra falar, né? Vocês já foram daquele dos crocodilos. Vocês já viram esse dos italianos? Vocês já viram? Foi um meme que um cara criou, fazendo um crocodilo com arma voando. Sim. Sim. Isso aí. Toda criança no Brasil hoje canta a música do negócio que é surreal, né? Mas eu acho que gostei do ponto que a Chloe trouxe, que é a IA pode trazer conteúdos consumíveis dependendo do campo, né? Dependendo da área. Acho que, de fato, beleza, saúde, notícias financeiras, são coisas que, requerem, de fato, a mão humana, né? Sempre vai requerer a mão humana, né? Então, mas acho que gostei do ponto aqui, muito legal. E aí, vou indo um pouco também além da produção, assim, da ideia que vocês criaram do produto, queria entender um pouco do impacto, se existe um impacto desses produtos desenvolvidos a partir de aí, né, não pela, mas qual é o impacto que isso tem na cadeia final mesmo, assim, de compra, do varejo. O varejo também já usa isso para determinar, sei que tem vários campos de estudo e tal, mas será que a produção de produtos vinculados à inteligência artificial vai mudar a cadeia final, assim, também? É uma questão que eu queria ouvi-los. Você que trabalha com produto, você que também trabalha vendendo produto. IA, no final do dia, é estatística, né? Então, assim, a gente pode usar IA para tudo. A gente está trazendo IA para previsão de vendas, para melhorar nossa estatística nossa assertividade de previsão. Em toda a cadeia produtiva você tem oportunidades porque você trabalha com dados e você e diminui o erro. A gente vê também muitas beauty techs, né, sendo lançadas baseadas em IA, você usar IA para fazer análise capilar, IA para você personalizar produto. Então, assim, tem um campo enorme, né, desde a linha de produção mais fabril, né, de você descobrir quanto que vai vender amanhã, baseado nessa mídia, baseado nessa promoção de venda, baseado no histórico de produtos similares. Esse lançamento aí vai vender quanto? Quanto que eu tenho que produzir? Então, assim, aí você imagina isso para centenas de SKUs, né? Então você tem isso, mas no final do dia, eu acho que não sei como é que está o tempo, mas a mensagem que eu acho que é importante é que a IA, claro, tem algumas profissões que vão usar a IA e a IA pode até substituir no futuro. Eu acho que o mundo todo tá transformando, né? A história do planeta é transformação, né? Quando tudo que se cria se destrói e se cria, né? Então, tem algumas profissões sim, né? Como secretária, estão falando até de motorista de aplicativo, que o carro autônomo pode substituir, etc. Mas no final do dia, para mim, é menos sobre isso e mais como o ser humano controla isso, como o ser humano tira proveito disso para ser mais feliz, para ser mais, ter mais rentabilidade, trabalhar, ter a tecnologia a seu serviço, né? Não ele a serviço da tecnologia. Eu trouxe até um produto aqui, fazer mais um jabá. Boa. Que é esse aqui, ó, é o Santo Black poderoso. Esse aí é lançamento. O Dorama foi no final do ano passado, esse é desse ano. Esse aí foi produzido esse mês. Ele é uma collab com o artista plástico Alberto Pita, que está agora palestrando aqui no auditório aqui embaixo, né? Ele é um artista plástico que já fez várias coleções com a Farm. Ele faz tecidos de todos os blocos, já fez de todos os blocos de afro de Salvador. Agora tem o dele, que é o Cortejo Afro, e a gente fez essa parceria. Então, assim, cara, isso é arte, a arte é humana. Esse produto tem o axé dele, né? Tem a energia dele. Então,
nem tudo também é estatística, né? A estatística tenta simular a realidade, mas a realidade não é a estatística em si, né? Que acho que nesse caso estamos falando de um artista, obra de arte. Obra de arte traz o quê? Emoção. Acho que IA, ainda hoje, quero dizer, né? Talvez no futuro, vamos ver, mas não traz esse tipo de emoção. Sabe, eu sempre até, penso, eu já tive a chance de experimentar o spleen num museu. Isso IA nunca vai trazer para mim. Tipo, acho que quando se trata de novo desse segmento artístico, IA, tipo, de novo, pode ajudar. Talvez, impressão, sei lá, não sei. Mas a arte em si é do artista e da alma do artista. E acho que o marketing, né, onde a gente trabalha, ele tem um pouco desse papel, né, de tentar traduzir ou de passar um pouco mais de emoção para um produto, para um serviço, né? Acho que o trabalho da agência, o trabalho do CMO é muito de olhar para isso, né, de como humanizar ou de como transformar em emoção um produto, né? Isso aqui se eu ler a bula do produto aqui, eu não vou comprar. Agora, se eu ver essa embalagem maravilhosa, com esse contexto, traduz um pouco de emoção, traz um pouco de emoção, como a Chloe falou, né? Não, e tem toda uma questão aqui nesse produto, que é a questão da identidade, da autoafirmação dos cachos, do cabelo, como poder né, da ancestralidade africana. E a IA, mais uma vez, o briefing, a gente conseguiu ver isso, a gente aprendeu muito nas redes sociais sobre o tema, né? Conversando com pessoas, com coletivos afro também. Eu não sabia, mas as tranças dos cabelos vêm dos escravizados que usavam como rotas de fuga. Então, assim, vou fazer a trança na minha filha, porque ali é o mapa Então, assim, cara, olha o poder de que tem a questão de identidade disso. Então, assim, tem uma coisa humana ali que você precisa ter respeito e contar essas histórias, né? Porque é a nossa história, né, que está ali. Então, a gente usou muita pesquisa para entender. Por exemplo, o baobá, né, que é a árvore sagrada, ele tá com esses pentes. Esses pentes eu achava, pente afro, né? Eu achava que isso era do século XX. Isso aqui tem esses penteados, há 500 anos se usa isso na África. Depois eu fui no museu lá em São Paulo, na Paulista, acho que foi no espaço do Itaú, no Itaú Cultural, tinha uma exposição e eu vi os pentes de madeira de séculos atrás. Então, entender isso tudo, e aí você consegue representar isso aqui. Então, isso aqui não é só um pente, não é só um cabelo afro que está aqui. A árvore não é só um perfil de um cabelo afro, né? Tem aqui a história da vida, da árvore da vida, que é o baobá. E aí a gente vai contando essa história em diversas plataformas. Então, a inteligência artificial pode nos ajudar a ter acesso, a mapear todas as histórias, mas assim, a arte de contar, isso é nossa, é do Alberto Pita, que conseguiu traduzir isso, o briefing. O nosso design que pegou, ele fez um tecido. Agora, como é que você bota um tecido no rótulo? Como é que você bota no rótulo cheio de informação e ao mesmo tempo mostra a arte? Não, total. E o Léo também no paralelo ali no off-tube ali estava comentando bastante isso. Tudo que você está trazendo aqui, Vitor, tá ligado ao que o Léo comentou, que assim, no fim é tudo sobre o humano, né? A gente como o humano entende isso, e aí o humano é um ser complexo, a ponto até de achar que assistir uma AI num vídeo é uma forma dele se conectar com alguém, mas ao mesmo tempo tem um humano na ponta, né, Léo? Eu acho que sim, e pegando um pouco até carona no que o Vitor falou sobre a IA como estatística, né? E acho que teve até uma evolução nesse sentido, né? Porque a gente já fala, a IA já existe há muito tempo, né? A discussão agora é sobre essa questão da velocidade generativa, né? E dela aprender com ela mesma, dela ir conseguindo se construir, né? Porque os Big Data, de uma maneira só, já era uma espécie de IA, era o output disso. O que a gente está vendo é um outro passo. E aí é natural, e outro dia eu fiz
uma mesa com uma galera de comunicação, que era o cenário planning de Oxford, que que eles chamam de você imaginar o futuro, para onde está caminhando, para onde a gente vai, e o que vai acontecer a partir de alguma coisa que vai acontecer lá na frente, como é que essas coisas se desdobram, né? E a gente foi para um cenário que era um cenário de muita automação, de muita criação, de muito produto automatizado, de muito conteúdo que é feito por IA também, mas isso naturalmente, o que isso traz para a gente? Traz um esgotamento. Traz o esgotamento estético da IA como estética, traz o esgotamento desse conteúdo que bem ou mal, ele de alguma forma ele é pasteurizado, porque ele é baseado no todo, né? E por mais que ele possa aprender com ele mesmo, e talvez isso volte a trazer o quê? O handmade. Então é muito legal que o Vitor trouxe hoje para cá, porque ele traz esses dois extremos, né? De um produto, não extremos necessariamente, mas de um produto que teve um processo de IA muito grande, porque eles precisavam entender um universo num espaço de tempo que talvez, né, precisasse ser encurtado, e eles encurtaram com a IA, mas ao mesmo tempo traz um produto que tem um handmade de um artista plástico, que traz uma personalidade, uma história sobre a ancestralidade de um povo, né, do nosso povo, inclusive, né, que é do cacete. Então, eu de verdade, eu vejo a coexistência, eu continuo acreditando que nem tudo vai ser tão lá pela frente, como também não vai ser tudo handmade que não cabe mais. Né? O que a gente vai fazer é o que a gente vem fazendo há anos, se adaptando e tentando tirar o melhor. Alguns cuidados sempre, eu acho que tem que tomar muito cuidado com a responsabilidade que existe no uso. Por exemplo, tem uma questão de trabalho que a gente estava discutindo aqui agora, e eu também uso muito como meu assistente, né? E aí tem uma discussão que já existe, que é, bom, se a IA é um assistente de todo mundo, como é que o novo profissional, que ele começa como assistente, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder o emprego, mas calma, mas eu vou morrer. Quem vai assumir esse trabalho que eu faço sem ser o assistente? Então tem um gap, tem um espaço que precisa de um comprometimento social e econômico para que isso não aconteça. Então algumas discussões muito sérias, por isso que eu falei que isso pode ser estendido para um bar, né, que é onde se discute de forma séria, que precisam ser levadas em consideração. Porque senão lá na frente a gente vai ver, puta, que merda que nós fizemos. Pô, e agora como é que a gente preenche esse espaço que foi deixado? Então, ao mesmo tempo que a gente vai usar, e vai usar mesmo, vamos usar cada vez mais, com cada vez mais responsabilidade, nos traz mais responsabilidade para fazer o uso correto e não deixar que isso aconteça. Acho que é isso. Eu concordo plenamente com você, que acho que a gente precisa ser responsável quando a gente usa a IA, porque eu vejo no processo criativo, até de criar, sei lá, uma matéria simples, a gente falou que ia dar acesso a qualquer pessoa. Então, óbvio que tem a questão depois, a formação, a expertise da pessoa e tal. Só que hoje eu vejo até no meu dia a dia, tipo, alguém que cria conteúdo com IA, alguém que sabe usar IA e que vai usar IA, tipo, até o fundo, mas tipo, depois colocando a sua expertise com IA. O conteúdo que nasce disso pode ser maravilhoso. Como pode ser uma grande besteira. Porque a pessoa que pensa, IA, muito legal, vou colocar um prompt, blá, 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 sai um negócio que vai só, sei lá, sem expertise, conteúdo pobre, entenderam? Então, IA dá acesso, mas dá acesso a quem, de novo, sabe usar. E acho que IA pode trazer excelência, como pode baixar a qualidade. Bom, boa, essa discussão ética, ela é muito ampla, né, cara? De fato, nós vamos pro bar depois para falar sobre isso, tá? Porque o tempo a gente tá chegando pro final, o papo muito bom, e já passamos aqui mais de meia hora, 40 minutos, nessa conversa super, super relevante, e de fato é um tema quentíssimo que a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar, a gente tem que discutir para ouvir os pontos de vista, ver como as pessoas estão fazendo, para poder usar melhor. Acho que o Léo colocou bem, a gente tem que olhar para frente e não se arrepender do que a gente está fazendo agora. E a gente está fazendo agora, né? O negócio é super recente, apesar de já existir, como você bem lembrou, mas acho que os usos, a quantidade de plataforma, isso é de agora, e a gente estamos no meio do tiroteio aqui para saber usar. Mas antes de acabar, eu também queria ouvir um pouco de vocês, assim, recomendações mesmo. A gente está falando aqui do uso de IA para o marketing, para publicidade. Assim, uma ideia, uma recomendação, o que vocês indicam, se quiser dar alguma dica de alguma IA legal aí para a gente também, interessante. Mas começaria aqui com você, Vitor, considerações finais, o que você gosta, como foi o papo também, alguma dica, alguma sugestão para dar para a galera. Cara, eu acho que a Chloe falou bem, né? Quem faz o prompt é mais importante do que a IA, né? Então, assim, acho que a minha dica cara, tem várias IAs aí, testem, mas assim, não deleguem para ela
as suas responsabilidades. Eu estou fazendo uma apresentação ontem e hoje, eu ainda não terminei, e aí eu sempre fiz a apresentação, fazer a apresentação para mim é quase uma arte, eu gasto tempo, fico me procurando imagem, procurando vídeo, aí se não às vezes eu gasto horas para a minha apresentação fica 4 gigas, assim, é um negócio horroroso, aí eu tenho que levar meu Mac junto, então, e aí eu estou começando a usar IA para me ajudar, porque assim, nunca tive um assistente na minha vida para fazer, eu acho que se eu apresento, eu monto minha apresentação, nunca pedi para ninguém, nunca deleguei para ninguém, só que o raciocínio está todo na minha cabeça, né, eu sei onde eu vou chegar, eu estou embelezando, eu estou procurando caminhos, eu estou usando, cara, será que tem alguma referência de que colabora com o que eu estou defendendo, que não sei o quê? O roteiro está lá na minha cabeça, rascunhado no papel, eu estou fazendo esse processo e melhorando. Mas assim, se eu fizesse o contrário, cara, cospe aí uma apresentação para mim, assim, assado. Cara, aí... Então assim, a culpa não é da IA, ele seria da IA. Ia vir uma porcaria, mas a responsabilidade não é da IA. Então assim, eu acho que a gente tem que assumir as nossas responsabilidades como profissionais, como seres humanos e entender que quem faz o prompt tem que estar preparado com sua experiência profissional, com a sua formação acadêmica, com as suas relações, para colocar É igual aquele filme, agora ferrou, agora você manda. O Guia do Mochileiro da Galáxia. Eu seguro. Que aí você chega lá, qual a resposta para a pergunta, o sentido da vida e de tudo mais. Aí o computador fica séculos, milênios pensando. Aí quando vai dar a resposta, tá lá a população do planeta toda esperando. Aí a resposta é 46. Muito bom. Fantástico. Então assim, a pergunta mal feita, cara. Não, fantástico. Muito bom, Vitor. Obrigado. E você, né? Aí, só agradecer também ao convite. Obrigado aí por participação, por participar. Bom, aqui do meu lado, eu acho que tem um pouco do que o Vitor falou. Usem, né? Acho que usem bastante. E eu vou dar duas dicas práticas. A primeira acho que é usar para aprender. Usa ela também para te ensinar, para acelerar o teu conhecimento. Então, pode ser para o trabalho. Outro dia eu usei para o trabalho, eu ia ter que estudar um segmento super complexo e eu peguei o ChatGPT, fui na opção que a gente pede para ele pensar mais e desenhar um panorama daquele segmento para mim, para poder entender, poder me preparar, para poder começar, para não começar do zero. E o panorama que ele desenha é bom, é inteligente, você confira as fontes sempre, vale a pena continuar conferindo, embora tenha melhorado muito, mas vale a pena continuar conferindo. Então, e use ela para aprender outras coisas. Eu, por exemplo, sou um usuário do Tio Gostoso, eu só cozinho, eu não gosto de ver vídeo para cozinhar, eu gosto de ler. Então eu vou lá, leio. Então a IA hoje pode me ajudar também para isso. Ela pode me ajudar, como já me ajudou, para discutir com ela sobre temperos, sobre uma ideia que você tem para cozinhar, e você pode discutir com ela, se você não é um chefe formado, como é o meu caso, que é um conhecimento intuitivo, que é um prazer para mim, né? Então usem ela para aprender. E a outra coisa são dicas práticas de uso da IA. O teu prompt, ele sempre tem que começar, primeiro passo é tirando o puxa-saquismo, pedindo para ela ser crítica em relação ao trabalho que você vai desenvolver, para que ela não concorde com a sua ideia por concordar, porque você está precisando construir algo junto com ela, e não pedindo para ela validar aquilo que você acredita. E quando você faz isso, você percebe na resposta que é uma resposta muito mais crítica, que ela avalia aquilo que você enviou muito e faz construções. Então entendam isso também. Ela não como um validador, né? Não como um puxa-saco, né? Que ninguém precisa de um puxa-saco, mas como alguém que está construindo para você e que tem um conhecimento que pode te ajudar a ampliar o seu. Então peça esse ponto de crítica. E a outra dica, é muito parecida com essa, se você, primeiro, usem muitos agentes que já existem. Se você vai ter uma discussão de branding, por exemplo, não pega o ChatGPT zerado. Procura um agente que já exista e que é especialista em branding, porque ele vai ter uma base de dados muito maior de discussão e vai conseguir construir um trabalho muito mais rico para você. Né? Então usem os agentes, ou minimamente peçam para que ela se transforme num assistente, num coordenador, num profissional daquilo pelo qual você quer discutir com ela. Porque ela consegue também organizar a partir disso, ela consegue se organizar como um filtro, a gente sabe que é uma flag que ela liga, e ela se transforma em um profissional muito mais útil para o trabalho que você quer fazer.
Acho que é isso, uma coisa prática. Porra, muito boa, muito boa, Gostei. dicas. Muito boa. Muito Acho obrigado, Léo. Tudo foi dito, Mauro, mas talvez acessem o Chatacá, que lá a gente ensina vocês a usar. Ótima Jabá, dica. jabá, Jabá. jabá. Faltava É bom o mesmo. jabá dela, faltava o jabá dela. Olha, eu fiz um tudo gostoso aqui também. Também. Obrigada. Ia E é falar meu tudo mesmo. gostoso, pensei tudo bem, foi feito. Boa, muito bom, muito bom. Não, gente, muito obrigado. Puta, uma discussão muito, muito importante pra gente. Um tema, como eu disse, pulsante. Então, trazer pessoas pensantes aqui, cabeças interessantes, é muito positivo pra gente. Agradeço aqui em nome da Webidia a participação de todos. A gente vai compartilhar depois fotos, vídeos e tudo mais. E, de novo, obrigado e até já. Obrigada. Obrigado. Obrigado, gente.